Questão 29, item 08. O termo independente do polinômio p de x é negativo. Então, ele quer que a gente identifique o termo independente a partir do gráfico, certo? Esse gráfico é um gráfico de uma função do quarto grau, ela vai cortar o eixo do x 4 vezes, que serão as raízes, e ela vai cortar, o gráfico vai cortar o eixo do y uma única vez. Esse ponto que o gráfico corta o eixo do y, a gente chama de intercepto, porque o gráfico vai interceptar o eixo do y, certo? Então, como esse valor já está marcado no gráfico, é o ponto A. O item 8 ele pede para a gente calcular o termo independente? Não, ele só pede para confirmar se ele é positivo ou negativo. Como A está acima do eixo do x, então ele é um y positivo. Na verdade, é um valor que está entre 1/2 e 1, certo? Não sei quanto que é, mas é entre 1/2 e 1, pela escala do eixo do y. Então, o que a gente sabe? Quando estiver no primeiro e segundo quadrante, ou seja, acima do eixo do x, o termo independente vai ser positivo, porque o y vai ser positivo. Para valores do terceiro e do quarto quadrante, os dois quadrantes abaixo do eixo do x, o valor do termo independente ou do y vai ser negativo. Então, o termo independente desse polinômio p de x é positivo. Agora, se eu tivesse que calcular com base num polinômio na forma desenvolvida, consigo identificar fácil? Sim, consigo. No termo independente, o intercepto, o coeficiente linear vai ser esse último termo, que é aquele termozinho que não tem x. Por quê? Porque lembra que eu falo para vocês, quando eu tiver que... Três valores vão chamar minha atenção. Quando eu tiver que aplicar p de 0, que vai dar o coeficiente linear, ou o termo independente. Quando eu tiver que aplicar p de 1, que vai dar a soma dos coeficientes, e quando eu tiver que dar p da raiz vai ser igual a 0. Então, se eu tenho p de 0, eu vou zerar todos os termos que tem x, e no final vai me sobrar o quê? Vai me sobrar só o último termo que não tem x, que vai ser o 3/4. Então, o polinômio aplicado em 0 é igual a 3/4, que é 0,75, que é justamente o valor do A, o valor que o gráfico vai cortar o eixo do x. Tá, Douglas, p de 0, já sei, vou aplicar no polinômio. Na forma fatorada funciona? Vamos ver. Na forma fatorada a mesma coisa. Só que eu não vou conseguir cancelar os termos para sobrar um só. Eu vou ter que substituir o 0 no lugar do x. Aí aqui, ó, 0 mais 1 vai dar 1, 0 mais 1/2 vai dar 1/2, 0 menos 1 dá menos 1, e 0 menos 3/2 vai dar menos 3/2. Aí aqui, ó, eu vou ter um produto de 4 fatores. Desenvolvendo isso, eu vou ter o quê? 3/4, que é exatamente o mesmo valor de A do nosso intercepto no gráfico desse item 8. Então, portanto, o item 8 da questão 29, errado. Por quê? Porque o termo independente do polinômio p de x é positivo, certo? Positivo mais 3/4.